só pode fazer vestibular quem já está no terceiro ano do ensino médio? Porque eu estou no segundo ano e já quero prestar. Cara, essa é uma pergunta que a gente recebe praticamente todos os dias lá no nosso WhatsApp. E como que a gente faz para responder ela? A gente tem uma dica poderosa para você que está escutando a gente. Sim, você pode prestar vestibular no segundo ano, até no primeiro ano se você quiser. Eu e o Vini, a gente prestou no primeiro, no segundo e no terceiro ano, porque o primeiro e o segundo ano serve para você treinar. Se você quer uma faculdade que é só pelo Enem, você se inscreve no Enem e faz. Agora, se você quer uma faculdade específica, por exemplo, eu queria fazer farmácia na USP e o Vini também queria fazer farmácia na USP. Que curso que a gente prestou? No primeiro ano, a gente prestou para Ciências da Natureza. Por que a gente fez essa estratégia? Porque a nota de corte na primeira fase para Ciências da Natureza era menor do que de farmácia. E aí a gente conseguia, muito provavelmente, passar nessa primeira fase e treinar para a segunda fase já que os dias de prova eram das mesmas matérias que iriam cair no nosso terceiro ano quando a gente fosse prestar farmácia. E é o erro que muita gente comete. A galera presta como treineiro. E às vezes não é tão bom você prestar como treineiro. Porque a nota de corte de treineiro é alta. Por exemplo, treineiro para a área de biológicas. É uma nota alta de corte. E quando você está no primeiro ano, você talvez não consiga tirar aquela nota suficiente para você testar a segunda fase. Então, como o Vini disse, a gente prestou Ciências da Natureza. Por quê? Bom, na época que eu estava fazendo, a nota de corte da FUVEST para farmácia era em torno de 55 pontos, mais ou menos. E no meu primeiro ano, eu não conseguia fazer esse número de pontos ainda. A nota de Ciências da Natureza era 22 e a nota de treineiro de biológicas era 44. No meu segundo dia, na época era terceiro dia, as matérias de farmácia e de Ciências da Natureza eram exatamente as mesmas, ou seja, era a mesma prova. Então, tanto fazia eu fazer a prova de farmácia, que tinha 55 pontos, a prova de treineiros biológicas, que era 44 pontos, ou prestar Ciências da Natureza, que eram apenas 22 pontos. Com isso, eu consegui ir para a segunda fase para ter a experiência de fazer a segunda fase também da FUVEST, no caso. E vale ressaltar que esse segundo dia que o Rafa está falando, que na época dele era o terceiro dia da FUVEST, as provas são as mesmas que medicina, é biologia, química e física. Então, é uma dica muito valiosa para quem quer fazer medicina na USP, está no primeiro ano, segundo ano e quer ver como é que é a prova da segunda fase da FUVEST ali na prática mesmo, simulando da melhor maneira possível, que é com o fiscal aqui do lado, é você no ambiente mesmo. É uma dica essencial para você. Por quê? É muito mais fácil você passar numa carreira que tem uma nota de corte bem baixa do que você prestar treineiro, ou medicina, ou farmácia, que são notas de cortes um pouco mais altas. Então, essa dica é especial. Aproveite e use esse exemplo para você. Tenta aplicar na sua vida. Pô, eu quero direito. O que eu faço? Eu dou uma olhada no segundo dia da segunda fase, quais são as matérias específicas e procuro uma outra profissão, uma outra carreira que tenha as mesmas matérias na segunda fase, no segundo dia. E com isso, você consegue aproveitar essa oportunidade de ouro que você tem, que é de treinar no primeiro e no segundo ano, de uma maneira que você tenha mais chance de ir para a segunda fase.